Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais. E nesse momento de pandemia do novo coronavírus, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando as orientações das autoridades de saúde que solicitam, se for possível, o distanciamento social. Hoje, nós vamos falar do mercado das clínicas de estética, os novos protocolos, o que vem por aí no pós-pandemia. Para isso, eu recebo virtualmente a professora e coordenadora do curso de estética da Faculdade OTEC em São Paulo, minha xará, Daniela Santos. Daniela, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Olá, Daniel, obrigada. Legal, para a gente começar esse bate-papo, eu tenho certeza que tem muitos assuntos para tratarmos nessa edição do Alesp Conecta, mas como a gente sempre faz, eu gosto de conversar um pouquinho com o nosso convidado para entender um pouco do que ele faz atualmente e também essa caminhada para ter chegado nessa posição de hoje. Você é professora e coordenadora do curso de estética da Faculdade OTEC, que é uma faculdade bem conhecida, inclusive, com alguns cursos aqui na capital paulista. Mas conta pra gente, como foi que você entrou nesse mercado, a sua formação, os primeiros passos na carreira, até você chegar à condição de coordenadora e professora dessa faculdade. Por favor. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar sobre a minha profissão, então essa é uma grande oportunidade para a gente estar divulgando um pouco mais sobre a questão da seriedade na estética, que eu costumo dizer muito isso. Bom, a UTEC ela tem 21 anos de mercado, começou na parte mais da parte de turismo, hotelaria, e depois veio trazendo novos cursos como o curso de estética. A estética, na minha carreira, eu iniciei em 2002, mais ou menos, quando eu fui trabalhar numa clínica, porque eu sou formada em administração, e eu fui trabalhar, na verdade, num laboratório que fazia medicamentos injetáveis para a área da estética. E como eu era da área comercial e tratava diretamente com médicos, eu tinha que ter uma linguagem técnica um pouco mais aprofundada, mas eu era da parte administrativa, né? Fui, lógico, conhecendo todos os termos, todas as questões de aplicação, só que eu fui me apaixonando ao mesmo tempo. Então, aí, naquela época, não existiam cursos tecnólogos, faculdades, eram mais cursos técnicos. E aí eu fui fazer um curso técnico na área de estética, de 2 anos e meio, foi quando eu me apaixonei pela área e aí eu não saí mais, só vim agregando junto à área da administração, à área da matemática que eu já havia estudado. Aí me especializei, fiz pós-graduação em estética, depois fiz pós-graduação em cosmeto e estou na área desde então. Dar aula sempre foi a minha paixão número 1, digamos assim, desde da infância, né, desde as brincadeiras de infância. E aí eu comecei a associar isso, não só o trabalho voltado ao atendimento estético, como também querer passar essa experiência que eu fui agregando, que eu fui tendo para outras pessoas. Foi aí que eu comecei a lecionar na área também. Então, hoje, atualmente, eu dou aula, já dei aula para cursos técnicos, dou aula para graduação e para pós-graduação também. Legal. E para as pessoas que não sabem exatamente o que os alunos aprendem em uma faculdade de um curso de estética, explica para a gente um pouquinho, a pessoa que faz o curso de estética, ela aprende o quê e ela é habilitada a fazer o quê após a conclusão do curso? Sim. O curso de estética, na verdade, na parte de tecnólogo, principalmente faculdade, o pessoal acredita que é se matricular e começar a fazer massagem. Não é bem por aí. A gente tem toda uma parte teórica que é extremamente importante. Então, anatomia, a parte de biossegurança é muito forte também, existe uma matéria voltada para isso, né?
as prevenções, os controles de tudo que a gente faz, aprende a parte administrativa para ajudar também no processo de divulgação, tem a parte de cosmetologia, de fármaco, para a gente entender muito bem a parte teórica de como funciona o organismo, de como funciona a questão voltada ali para as ações do ser humano, para conseguir trazer as técnicas de estética para esse mundo. Então, eu não posso pegar uma pessoa e fazer uma massagem por si só. Eu preciso saber qual músculo que eu estou tocando, qual é a ação fisiológica que eu vou ocasionar com aqueles movimentos, o que aquele produto vai trazer de benefício ou não, se ele é coerente ou não para o uso daquela pessoa, porque cada ser humano tem uma característica própria e a gente precisa levar isso em conta. Então, a gente tem que aprender tudo isso antes de começar qualquer processo para fazer a massagem, né? Nós fazemos parte da área da saúde, então a gente está ali junto com os médicos, enfermeiros, do mesmo jeito que eles precisam aprender toda essa teoria antes, entender esse funcionamento orgânico antes, a gente precisa desenvolver o nosso também, porque nós somos da área da saúde. Então é extremamente importante eu saber, antes de querer fazer uma simples massagem relaxante, qual é a ação fisiológica que aquilo vai trazer, se vai ser benéfico ou não, qual é o tipo de movimento que eu vou realizar. Né? Então é importante, os alunos, eles entram com aquela empolgação de realizar a massagem, de realizar o procedimento, mas eles até se surpreendem no início, né? Alguns ficam, eu não sei, mas é necessário, é preciso entender tudo isso antes de iniciar qualquer procedimento, né? É um risco muito grande. Perfeito. Agora, naturalmente, o fato de haver um curso de estética, isso simplesmente reflete uma característica da nossa sociedade. Há um interesse do público, esse mercado vem crescendo cada vez mais, e por essa razão é que cada vez mais cursos acabam sendo criados nas principais capitais do Brasil, cada vez mais profissionais especializados também surgem para atender essa demanda. Conta um pouquinho da evolução desse mercado e como ele está hoje em dia. Qual é o cenário? É muito consolidado? Explica para a gente um pouquinho. Então, a gente tinha até uma visão muito, digamos que tranquila antes da pandemia, porque o mundo da estética vinha numa crescente anualmente. Era o único mercado, o mercado da estética e da beleza, né? Tratando aí tanto de produtos cosméticos quanto de serviços, era o único mercado que nunca tinha tido nenhuma queda no seu crescimento. Na parte de desenvolvimento, perdão. Então ele vinha numa crescente muito consolidada, como você disse. Porém, após essa pandemia, no momento em que ela se instalou, eu acho que foi um dos mercados mais prejudicados. Eu acredito que esse processo, esse lado do prejuízo em si na área da estética e da beleza se deu um pouco também pela questão das pessoas não entenderem qual é a finalidade da estética em si. Normalmente as pessoas acreditam que há um mercado apenas para beleza. Eu só quero ficar bonita, é só para isso, não é tão simples assim. Como eu disse, nós fazemos parte da área da saúde. E é esse ponto que eu acho que vai entrar com muita força no processo da pós-pandemia. Porque até então essa crescente era porque as pessoas apenas queriam ficar bonitas, né? Então elas procuram um salão de beleza para ficar com o cabelo bonito, elas procuram uma esteticista para fazer uma drenagem porque quer ficar menos inchada, elas procuram as clínicas, equipamentos para emagrecer, para ficar bonita no verão. Então o intuito do consumidor final era antes da pandemia. E o mercado todo, infelizmente, trabalhava a favor disso. Mas agora eu acho que tudo isso vai mudar, né? Esse pós-pandemia vai trazer uma visão muito mais ampla do que é a estética em si. A gente sim, como eu bato na tecla, a gente é da área da saúde, então nosso primeiro intuito enquanto profissional é promover a prevenção da saúde, é estar ali junto com o médico, com o enfermeiro, sim,
né? Eu até brinco com as minhas alunas falando que as pessoas doentes não são bonitas, não é mesmo? Por quê? Porque estão doentes. Então a beleza, ela é uma consequência da saúde, né? Então a gente não pode tratar a beleza como ponto principal. Ela tem que ser uma consequência. E eu acho que é justamente essa visão, acredito piamente nisso, com tudo que eu estou vendo dentro do mercado, com a questão dessa prevenção, principalmente ao coronavírus, né, ao Covid-19, é justamente isso que está trazendo um novo respiro, uma nova visão, engatando a estética de fato dentro da área da saúde. E por isso que eu fico muito feliz. Infelizmente, precisou de uma pandemia como essa que a gente está vivendo, para a gente acordar e observar que realmente a área da estética pode contribuir muito para essa questão. Com certeza, Daniela. Quero, inclusive, me aprofundar um pouco mais nas questões relacionadas ao pós-pandemia, falar um pouco de projeções e o que deve mudar daqui para frente. Mas você que está chegando agora, eu estou conversando com a Daniela Santos. Ela é professora e coordenadora do curso de Estética da Faculdade OTEC, aqui em São Paulo. A gente está falando um pouquinho do mercado das clínicas estéticas, especialmente nesse momento de pandemia e o que virá pela frente aí no pós-pandemia. Daniela, você lida com muitos profissionais e algumas pessoas que querem entrar no mercado de estética e pegou esse momento da chegada da Covid-19, a decretação do estado de calamidade, o anúncio de pandemia da Organização Mundial da Saúde. Como o mercado se comportou, como os profissionais se comportaram? De imediato, as clínicas foram obrigadas a fechar, porque há uma área da saúde que obrigatoriamente teve que continuar aberta para atender as demandas, naturalmente, de pacientes. E o mercado da estética? Imediatamente houve o fechamento das clínicas. Conta um pouquinho como foi esse primeiro momento da pandemia no seu setor. Sim, assim que foi anunciado, de fato, aqui no estado de São Paulo, pelo nosso governador, a questão da pandemia e que era necessário a gente tomar esses cuidados e queriam fechar, de imediato foi fechado. Até mesmo porque a estética ela é um contato muito direto com as pessoas, né? Então, esse contato poderia colocar em risco não só os nossos pacientes estéticos, nossos clientes, como também as profissionais. Lógico que houve uma adaptação aí, porque querendo ou não a gente tem entes para passar informação e tudo mais, mas imediatamente foi aderido aí a todas as precauções e tivemos que fechar, principalmente os pequenos, né? Porque eu acredito que quem tem aquela sala de estética pequenininha ou um salão de beleza, por exemplo, que foram um dos primeiros a fechar assim que surgiu de forma rápida, que tiveram esse cuidado, mas na verdade que também ficaram com receio devido a todo o processo de se ficar aberto pode tomar alguma multa ou pode sofrer algum prejuízo a mais. Então, de imediato, todos tomaram a precaução e conseguiram fechar. Os maiores tiveram uma semana, um pouquinho mais de tempo para fazer as adaptações, porque são maiores, então uma quantidade de cliente maior, quantidade de profissionais maiores, até mesmo para entender como ia funcionar a parte financeira dessas empresas, né, durante esse período, para começar a entender como ia administrar todo esse processo, salários de profissionais que trabalham comissionados também precisavam entender como é que iria funcionar toda essa parte, mas foi feito tudo de imediato, sim. Infelizmente, não teve outra alternativa devido a toda essa progressão que teve, né? Esse avanço aí do Covid-19, e a gente percebe hoje em dia o quão isso é importante. Infelizmente trouxe alguns desafios maiores aí para nós em outros âmbitos, principalmente no financeiro, mas quando a gente vê que as pessoas que não tomam cuidado, que elas podem prejudicar outras pessoas, que
principalmente aqui onde eu moro, a gente percebe muito isso ainda, que eu acho que as pessoas ainda não estão levando isso muito a sério, mas aí a gente sempre escuta uma história ou outra, o fulano que ficava na esquina sem máscara, pegou Covid. É importante a gente ter esse alerta e fazer tudo imediato. É tudo muito novo, óbvio, né? Nós somos uma geração que não tínhamos passado por isso ainda. Foi tudo muito repentino, principalmente no início do ano, vindo pós-carnaval, onde as clínicas de estética estavam em um aumento por causa do carnaval, né? O carnaval aumenta muito o atendimento dos procedimentos estéticos e o pós-carnaval também, para fazer processos de detox, essas coisas. Então, a gente estava numa ascensão muito bacana durante o ano, e aí, de repente, tivemos que parar tudo de forma muito abrupta, né? Para conseguir se adaptar aí a tudo que estava acontecendo. Daniela, você mencionou os muitos impactos que a pandemia acabou trazendo para a área da estética. E você mencionou especialmente o impacto financeiro econômico. Que realidade é essa? Os maiores, então, conseguiram se manter, fizeram as adaptações, se prepararam, conseguiram manter os estabelecimentos abertos. E os pequenos, que tipo de relato, que tipo de feedback você tem? Muita gente foi demitida, muita gente acabou tendo que, sei lá, pedir o auxílio emergencial do governo. Qual é a situação nesta pandemia dos profissionais de estética e também dos pequenos empresários? Sim. O maior impacto financeiro, acredito que tenha sido nas pessoas, nos MEIs, né, que são os microempreendedores. Lógico que houve um impacto financeiro muito alto também nas grandes empresas, porque, como eu disse, foi algo muito abrupto, né? Foi de repente, então a gente não se preparou para esse cenário, não tinha como se preparar para esse cenário. Óbvio que as grandes empresas tiveram um trabalho financeiro muito árduo durante esse período, até mesmo porque quem tem funcionário CLT precisou continuar de alguma forma, mesmo reduzindo o salário, mas precisou continuar, né, para não demiti-los nem nada. E até mesmo porque eu acho que no início todo mundo acreditava que a gente não ia passar um longo período como esse de quarentena. A gente acreditava que seria um mês, era o que todo mundo estava acreditando, né? Que no máximo seria um mês, o pior dos cenários, que a gente não iria ficar tantos e tantos dias, mais de 100 dias aí confinado, sem trabalhar. Mas o maior impacto, eu acredito que foi justamente nos microempreendedores individuais, na pessoa que tem aquela salinha dentro do salão, porque querendo ou não, a gente da área da estética, eu tenho contato com várias alunas, ex-alunas que trabalham e dependem só disso, da sua parte financeira, da sua vida profissional, e elas investiram, eu tenho ex-alunas que investiram em equipamentos no final do ano, equipamentos de porte, de médio porte, considerável, investiram em ambientes maiores, alugaram salas maiores, para conseguir atender a demanda que estava vindo nessa crescente que eu falei para você, devido ao final de ano, carnaval, que normalmente é muito grande. Elas estavam conseguindo a sua consolidação dentro do mercado, então elas acreditavam nesse investimento. E normalmente os pequenos, né, os individuais, eles não têm um capital de emergência, né, que possa trabalhar num processo de emergência. O investimento que a gente faz é o dinheirinho ali que a gente guarda de cada atendimento, e aí, olha, deu o dinheiro do equipamento, vamos comprar. E aí compra o equipamento, ou aluga uma sala maior, ou investe em algo para melhorar o processo de atendimento. E aí você vai lá e investe todo o seu dinheirinho, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha muito para conseguir ter esse capital. E aí eu acho que essas pessoas tiveram um impacto muito forte, porque os seus investimentos foram feitos, normalmente equipamentos de grande porte, de médio grande porte são caros, e você dá uma boa entrada, tudo mais, ou você parcela em vários boletos, né?
tem equipamentos que a gente tem aí parcelamentos em boletos bancários, em cartão de crédito em 60 vezes por causa do seu valor, mas que tem um retorno no mercado normalmente, né? Não é um investimento tão arriscado assim, ou não era antes da pandemia, né? Com a pandemia instalada, não houve mais esse giro de clientes e essas pessoas tiveram um prejuízo considerável, porque tinha um boleto para se pagar, um boleto até no valor alto, né? Principalmente quando não se está trabalhando, e que não conseguia ter esse giro, não conseguia atender clientes para conseguir pagar. Eu tenho várias colegas que infelizmente tiveram que fechar o estabelecimento porque pagam aluguel e como não está atendendo, 3 meses aí com o estabelecimento fechado, fica praticamente inviável de realizar. Aí, normalmente, as pessoas perguntam assim, mas, poxa, se ela tem uma pequena empresa, por que ela não se resguardou? Por que ela não guardou um dinheirinho para tentar? Mas o que acontece? Primeiro que foi algo, como eu disse, que surgiu muito rápido. Segundo, que normalmente as mulheres que trabalham individualmente na estética, né, as esteticistas, elas também são mães, são donas de casa, ou têm uma parcela de uma casa para pagar, ou pagam aluguel das suas residências também, né? E elas que, quando não provêm totalmente, provêm parcialmente com dinheiro para dentro de casa. Então, acabou ficando difícil para essas pessoas conseguirem manter essas duas versões financeiras, né? A versão financeira profissional e a pessoal. E aí tiveram que decidir com o qual iriam levar, até mesmo porque com 3 meses aí de Covid-19, de quarentena, criou-se, né, um receio muito grande. A gente não sabe, até então, né, antes desse retorno em setembro, a gente não sabia como é que ia ser, se ia voltar mesmo, como que ia voltar. Então houve-se um medo muito grande e infelizmente tivemos muitas portas fechadas e de profissionais muito, muito boas, né? Elas vão retomar as suas funções assim que tudo voltar ao normal, ou conforme for dando para a gente voltar ao normal, mas vai ser de outra forma, né? Será de outra forma, né? Atendimento home care, vamos todas iniciar o processo de quando a gente se formou, né? Vamos iniciar tudo do zero novamente. É isso mesmo, muito lúcida a sua reflexão, o seu posicionamento, parabéns. Agora, nós estamos chegando no último terço da nossa entrevista, eu acho importante também, já que você falou dessa dificuldade que grande parte dos profissionais passa, especialmente no lado econômico e financeiro, e você também fala que a retomada vai ser um grande desafio. Muitos acabaram perdendo suas economias, porque tem que pagar as contas do dia a dia, não entra nada, mas também vão precisar, alguns pelo menos, vão precisar gastar para se preparar para respeitar os novos protocolos. Sabemos que o governo do estado de São Paulo, bem como muitos municípios, já estão reabrindo as economias, já há, inclusive, autorização para reabertura de salões de beleza, etc., mas respeitando uma série de orientações. Daniela, que protocolos você entende que devem ser respeitados a partir de agora e como isso também vai impactar no dia a dia da relação do profissional de estética com o cliente, com a pessoa que vai lá para ter acesso a algum tipo de serviço? O que muda a partir de agora? Então, Daniel, o que acontece? O processo de profilaxia dentro da estética sempre foi muito forte, né? Como eu disse, nós somos da área da saúde, então, principalmente eu, enquanto professora, sempre cobrava muito isso das alunas, né? Todo esse cuidado. Óbvio que nós somos brasileiros e, às vezes, a gente não precisa agora disso, não precisa agora daquilo, mas eu sempre encarei isso como principal dentro da nossa área. Mas a gente sabe que isso não era levado tão a sério assim. Porém, hoje, com esse processo, né, com toda essa questão da pandemia, o pós-pandemia vai trazer isso com muito mais força, né? Então, veja bem,
a gente vai precisar e não vai ter historinha de alergia, não vai ter nada que impeça a profissional de usar as luvas. A gente sempre vai ter que usar tudo tudo descartável o máximo possível, né? A gente tem as máscaras de pano, mas dentro do procedimento estético, quando a gente estiver com o cliente, a gente vai ter que usar a máscara descartável. É importante isso, né? Tanto a gente quanto o cliente. Então, a gente vai ter que usar luva descartável, vai ter que usar a máscara, a touca. A gente usava o jaleco de pano, mas a gente vai ter que começar a usar o jaleco descartável também, feito de TNT, que é super importante. O processo de profilaxia de todo o ambiente vai ter que ser muito rigoroso. Vamos ter que utilizar produtos, porque não adianta a gente usar os produtos que a gente limpa a nossa casa normalmente para o ambiente da área da saúde, né? Nós vamos ter que usar produtos direcionados, e a gente sabe que isso custa um pouco mais que os produtos normais que a gente usa em casa, mas nesse momento vai ser primordial. Como eu disse, óbvio que é muito bom esse processo de retomada, traz aquela luz no fim do túnel, traz aquela sensação de que a gente está começando e que vai dar tudo certo realmente, né? Que está tudo começando a andar. Mas a gente precisa, como você disse, tomar certos cuidados, porque a gente vai ter que tomar cuidado com os custos que a gente vai ter, porque a gente vai precisar gastar com isso. Então, com esse processo de profilaxia, não vai ter como a gente desvirtuar dessa parte, né? Então, a gente vai precisar investir em produtos profissionais para limpeza, desinfetantes, todos os produtos voltados para a área da saúde mesmo. Então, a gente vai ter que começar a comprar esses produtos de empresas que fabricam e que vendem para a parte da área da saúde. Então, a gente vai ter que começar a correr atrás disso, e óbvio que gasta-se um pouco mais. O processo de profilaxia no uso de máscara, de luvas, vai ser intenso, então eu não vou poder, enquanto profissional, meio que bobear nessa parte, vou ter que tomar muito cuidado. E quando eu falo isso, tem muitas profissionais que eu sei que vão falar, imagina, a gente não vai pegar Covid. Mas não é só isso, é a questão da seriedade para com o cliente também. Se a gente não tomar esses cuidados, a gente não vai ter a atenção do cliente. E eu acho que esse é o ponto primordial também nesse pós-pandemia. Não só os profissionais vão ter uma visão muito mais ampla da questão da saúde na área da estética, mas o cliente final, o nosso paciente estético, ele vai deixar aquela visão de buscar a estética só para a beleza e vai tentar encontrar profissional que vai oferecer para ele a questão da prevenção da saúde também. E isso se inicia desde desses usos de descartáveis que são extremamente importantes. Então, a gente vai conseguir ganhar cliente, fidelizar o cliente a partir dos cuidados mais excessivos que a gente puder e tiver com o cliente, para que ele se sinta seguro. Essa é a principal visão que a gente precisa tomar, né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com isso, vamos ter que fazer, toda vez que um cliente entrar dentro do consultório estético e sair, a gente vai ter que fazer uma limpeza a fundo. Lógico, hoje a gente vai voltar em setembro, na verdade, né? Já estamos retomando tudo isso, com 6 horas, né? Pode-se trabalhar agora durante 6 horas do dia, o profissional da área. Mas dentro dessas 6 horas, a gente não vai poder atender 6 clientes, que seriam normalmente 1 por hora. A gente vai ter que fazer um trabalho de cuidado para atender esses clientes e conseguir trazer esse processo de cuidado com o cliente, justamente para desenvolver esse lado, né, esse lado de confiança. Com certeza. Daniela, fica tranquila, viu? Vi que apareceu uma pessoa normal, É viu? meu pai. Esse momento de pandemia é assim mesmo. A gente está gravando os programas das nossas casas, né? É normal que as pessoas da família apareçam e, eventualmente, até um bichinho de estimação. Temos a participação também dos passarinhos da Daniela entrando no áudio aqui do Alesp Conecta. Olha só, gostei muito da entrevista, quero agradecer demais a sua participação.
falando sobre o mercado das clínicas de estética nesse momento de pós-pandemia. Daniela Santos, ela é professora e coordenadora do curso de estética da Faculdade OTEC em São Paulo. Daniela, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo seu posicionamento e espero fazer mais uma entrevista muito em breve contigo. Boa sorte. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Podem me chamar assim. Muito obrigado. Boa sorte para você. Não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.